Quando fala assim, ó, vocês vão liderar o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Ah, é pra gente liderar? A classe política entendeu que é pra gente liderar, boa parte da população entendeu, a própria imprensa entendeu. O que nós fizemos? Nós entregamos o impeachment. Pronto. Porque teve um papel nosso que era muito maior do que organizar a manifestação. Imagina, o Aliança pelo Brasil, sabendo que é 2 anos pra montar o partido, ele faz o registro, Riso, começa a contar os 2 anos e eles não sabiam como é que era a coleta. Qual é a capacidade de gestão do Eduardo Bolsonaro, que queria montar o partido? Do presidente do partido, Jair Renan. Vocês sabem, né? O presidente do partido era o Jair Renan. Ontem, nós batemos nosso recorde de fichas validadas no sistema do TSE. Foram 6.200 fichas, né? Isso. Um número, assim, assombroso. Um número assombroso. Não estava no nosso planejamento. A gente estava contando aí 3,5, 4. E sim, nessas de 2,5, 3,5, 4, a gente terminaria totalmente dentro do que a gente estava esperando, né? Lembrando que a gente estava terminando muito antes do que era o prazo estipulado pela legislação. Então, a gente está batendo recordes e recordes. E aí começaram a surgir as primeiras teorias conspiratórias a nosso respeito, né? O Antum, do Novos Clássicos, fez um post fazendo a pergunta: por que os bolsonaristas, que são muito maiores e mais ricos, não conseguiram, o MBL conseguiu, né? O que o MBL tem que o bolsonarismo não tem? Essa é uma pergunta muito pertinente a se fazer nesse momento em que o bolsonarismo passa por uma crise. Por que diabos eles tretaram entre eles? Porque ontem, né, o que era um desempenho, vamos dizer, até simpático do Bolsonaro, tava confiante lá, soou para os seus aliados humilhante, soou um desrespeito à luta deles. E o que isso tem a ver com o fato deles não conseguirem montar um partido? Na verdade, tem tudo a ver. Quantidade nunca é qualidade. Quantidade nunca é qualidade. E esses caras adoram falar em civilização ocidental. Ai, o Ocidente. O Ocidente, pois bem, se a gente olhar a história do dito Ocidente, é a história dos homens que fundaram, eu tô falando em pré-história, os homens que fundaram o tal do dito Ocidente, a gente tá sempre falando na história de minorias muito organizadas, ou quase sempre falando na história de minorias muito organizadas que derrotaram maiorias estúpidas. E assim, dos hititas indo pra Anatólia, dominando os povos locais, dos micênicos dominando outros povos ali na região da Grécia, até derrotando os minoicos, absolutamente todas as invasões indo-europeias para todas as culturas do Neolítico, na própria Europa, inclusive. A gente vai pegar da resistência grega às invasões persas, a gente vai falar da invasão que os macedônios fizeram ao longo de toda a Ásia, tá? A gente pode falar, não digo da resistência romana, né, que aí já não era uma questão mais numérica, mas a gente pode falar da resistência de Pelágio contra os mouros. A história de uma minoria talentosa, corajosa e organizada diante de maiorias estúpidas e burras é em grande parte a história que a gente chama de Ocidente, né? E é sobre isso. É sobre isso. Talvez a grande derrota, né, que marca pra muita gente a sobrevivência do dito Ocidente contra a invasão do Oriente foram os 300 de Esparta. O que eram aquelas tropas de uma minoria muito, muito organizada, dotada de um idealismo e de uma ideologia sobre a sua própria existência, seu papel no mundo pétrea, e uma vontade de não obedecer, uma vontade de não se submeter, uma vontade de não entregar seus valores mais óbvios para um outro, para um estrangeiro, para o maior, para o numeroso, né? E os outros, o numeroso sempre quer vencer com o argumento de que ele é numeroso. Eu sou numeroso, por isso junte-se a mim, para que eu me torne mais numeroso ainda. Essa é a sedução do bolsonarismo. Essa é a sedução deles, né? Essa é a sedução de quem enxerga através da massificação, através de uma quase standardização, a transformação da direita num bando de idiota. Deus, pátria, família, liberdade! Repetição de jargões estúpidos. Elimina a individualidade, elimina a gana, elimina o brilho próprio, elimina o caminho diferente. Que é isso? O bolsonarismo é sobre isso, é transformar todo mundo em um bando de iguais, toscos, tá? Uma massa de pessoas que almejam ser o Nicolas, que não tem coisa mais, vamos dizer, gororoba brasileira do que Nicolas Ferreira, né? Que tem todos os defeitos de um bom brasileiro comum, aí junta tudo num pack, a galera, é isso, esse é o caminho. Nós não vamos por esse caminho, nós nunca vamos por esse caminho, e nós conseguimos montar o partido, né? Nem de fato, ainda falta o julgamento. Obviamente já dá pra cravar pra todos vocês que as assinaturas a gente vai conseguir, e já, né, conseguiu de longe. Então ter assinaturas não é mais sobre isso. Na verdade nunca foi sobre isso. A gente anunciou no nosso congresso do ano passado que a gente já tinha as assinaturas para montar o partido no final do ano passado. E desde então tudo que a gente vem coletando é muito mais por uma questão logística, ou seja,
Não vou ficar explicando, vou ficar dando luz pra cego, mas é óbvio que em alguns lugares é mais fácil de entregar do que outros. Então, se eu focar, é mais fácil eu ter assinatura sobrando, mas que eu entregue em lugares mais rápidos do que eu gastar dinheiro e tempo entregando em lugares mais difíceis, o que nos faria perder tempo, né? Então, é o barato que sai caro. Nós fizemos as contas certas e nós estamos batendo recorde atrás de recorde. E por que é recorde atrás de recorde? Primeiro que é o partido que está sendo montado numa lei difícil. A lei para montagem de partido hoje é a lei mais difícil da história do Brasil. Tá? É a legislação mais difícil em toda a história do Brasil para você montar um partido. Isso dentro de um sistema livre que lhe permite montar partido. Você fala, mas não dá para montar partido ali no período de ditadura militar. Sim, é uma ditadura, né? 2, é difícil porque ele exige o tempo mais curto para coleta, exige uma série de critérios no processo de coleta, critérios difíceis de serem cumpridos, e exige a maior quantidade de assinaturas, são 547 mil fichas válidas, tá? E nós fizemos isso sendo um grupo que muita gente fala, mas é um grupo minoritário, né, um grupo pequeno, e comparado, né, a, vamos dizer, agremiações que vinham de uma base grande. Por exemplo, o PSD do Kassab. O PSD do Kassab era o DEM, era o antigo PFL que virou o DEM, e aí ele pegou eles e fez um racha. Ele contava na época com governadores, prefeitos, dinheiro a dar com pau, tudo que você possa imaginar de amizades dentro e fora da máquina pública que estariam interessadíssimos em ter um partido do Centrão. Ou seja, o Kassab tinha tudo na mão e montou o partido dele. E aí, quando você coloca a gente para se comparar com o PSD do Kassab, com a Solidariedade do Paulinho da Força, com o UP, com a Rede de Sustentabilidade, com o Novo, nós ultrapassamos em fichas coletadas todos eles. Nós tivemos muito mais fichas coletadas do que eles. E assim, ainda vamos deixar eles pra trás, que a gente vai validar os 547 mil e ainda vamos validar mais. Vai ter mais de 47 mil fichas validadas. Isso vocês podem ter certeza. Nós vamos fazer mais do que eles e num período mais curto de tempo, porque a gente vai ter cumprido esse papel aí em 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, senhor Rafael Almeida Riso. Caramba! Tá? 1 ano e 7 meses. Todo o processo 1 ano e 7 meses. E aí eu preciso colocar aqui, porque tem agora as pessoas que estão querendo botar gosto ruim e querendo diminuir o feito, né? Tem um perfil, nem é um perfil importante, mas essa mentalidade dele eu sei que se repete em falas de bolsonaristas que às vezes aparecem em lives e comentam. Eu já vi no Telegram meu, no Instagram do MBL, esse tipo de comentário aparece. O Antum ontem, né? E eu quero começar a conversa a partir disso. Ele disse assim: existe alguma desculpa bolsonarista plausível para justificar o fracasso do Bolsonaro e o triunfo do MBL diante da mesma tarefa? Considere que o segundo é um movimento muito menor e mais pobre. Ele tá absolutamente certo. Aí esse perfil respondeu: ou foi a falta de tempo para poder disputar as eleições, ou esse processo aí é todo fraudulento. A Unidade Popular era completamente desconhecida e conseguiu um registro. O Antum disse: o P tinha expertise e capilaridade de classe universitária. Daí desce, aí esse perfil mandou: quer mais capilaridade que o Bolsonaro, que penetra em qualquer fim de mundo por aí? E qual a capilaridade do MBL? Não controlam nenhum sindicato, universidade e a presença online não é das maiores. Aí o Antum: Bolsonaro igual desorganizado, MBL igual, você se surpreenderia. E ele prossegue: até acho o MBL bem organizado, mas não a nível de constituir um partido. A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. É isso que a gente é obrigado a ouvir, né? Veja só, um sujeito que usa um perfil falso, e ele repete esse tipo de opinião porque é o tipo de opinião de quem não consegue diminuir. Você já sabe aquela coisa? Eu tô lá, aparece uma balada, parece a Sydney Sweeney. Aí eu vou lá, quer um drink? Ela, não. Né? Sai fora daqui, o baianinho brasileiro, seu chicano aí, né? Vai me humilhar. Aí eu sou um brasileirinho, me trate bem. Beleza, me humilhou ali, né? Aí eu vou falar, nem queria. Aposto que quem pega deve estar pagando. Sabe aquela coisa? Foi lá e me deu uma humilhadinha. E eu vou lá e dizendo, nem queria. Aquelas tetas são mó feias. Não é? Né? E outra coisa, nós latinos, né? Podemos fazer outras coisas. Vai diminuir. Vou ficar desdenhando em cima de algum preconceito que tem, né? Então vai ter um preconceito assim com nós latininhos, né? E eu, né, eu vejo aqui um cara com esse argumento meu bolsonarista desdenhando da nossa montagem, dando a entender que a montagem foi fraudulenta. E eu estou vendo pessoas vindo com esse argumento, né? Vamos lá, vou começar com isso. Primeira coisa, faz sentido grupos minoritários bem organizados conseguirem montar um partido e um grupo majoritariamente desorganizado não conseguir? Faz sentido demais. Porque ser gigantesco como é o bolsonarismo, não significa que isso se transforme em organização, capilaridade e formação. Não significa. Isso só mostra, aliás,
O quanto ser grande sem organização é muito pior do que ser pequeno muito organizado. Alguém pequeno e muito organizado vence alguém grande e desorganizado. Como eu dei o exemplo antes, tá? Você vai pegar a falange grega, né? As formações militares dos gregos, a formação do soldado grego, quando comparado com os asiáticos, que eles concorriam ali em batalhas, especialmente no universo persa, tropas menores bem treinadas derrotavam tropas maiores. Para dar um outro exemplo, né, na Batalha de Cana, o Aníbal massacrou os romanos que contavam com exércitos superiores. Para dar um exemplo contrário, né, um asiático, vamos botar aqui, por mais que ele era um africano, mas estava dentro desse universo oriental, e os cartagineses descendiam dos fenícios, então dá para falar que é um asiático. Ele derrota os romanos, né, nessa mesma linha. Menor, mais organizado, mais inteligente. Então quem é menor necessariamente precisa se organizar mais? A esquerda possui toda uma trajetória de organização política, né? A organização política, lógica, hierarquia, entendimento de missão, entendimento, visão histórica do que está fazendo. Isso faz parte da trajetória da esquerda. Então o OP tem. O MBL e a barra missão também tem. Agora, algumas diferenças precisam ficar claras entre o MBL missão e o P. Por exemplo, a UP, ela entrou com o registro dela em 2015 ou 2016. E terminou lá para 2019. 2019 ou 2020, se eu não me engano. Ou seja, eles estavam na lei anterior. Então, eles tinham um período de tempo muito maior do que o nosso para coletar e validar as fichas. Além deles necessitarem de um número menor de fichas para validar, fundado em 16 de junho, tá? E registrado em 10 de dezembro. Então foi, pelo menos 3 anos aí de trabalho. 3 anos, foi pelo menos 3 anos de 2 meses ali, porque o julgamento deve ter demorado uns 2, 3 meses pra eles coletarem. A gente fez todo o processo pra ir pra julgamento em 1 ano e 7 meses. Dá pra botar, a grosso modo, que nós tivemos metade do tempo que a UP pra fazer isso. Então nós somos muito mais organizados do que a UP. A UP contava com um sistema de estímulo, nós estudamos o modelo da UP, um sistema de estímulos, tá? Que envolviam desde gente de movimento estudantil até gente ligada a movimento de moradia, que esses sim, vamos dizer, trabalhavam numa lógica muito particular, que eu não vou ficar aqui então. Eu tenho o asco desse pessoal da UP, mas né, aqui vou ficar na minha aqui pra falar. A gente não. A gente fez uma outra lógica, a gente tratou, olha, nós temos um prazo menor do que a UP e nós temos que coletar mais assinaturas. Então a gente adotou uma estratégia muito diferente. O bolsonarismo, como ele acredita nessas conversas que esse cara botou aí, esse perfil de orelhado, tipo, não, o nosso público, a gente é gigantesco, levantar 500 mil fichas, Riso, é a coisa mais fácil do mundo, a gente levanta assim. O bolsonarismo acreditou na própria mentira, que uma massa desorganizada ia conseguir, não consegue. Uma massa desorganizada faz coisas que massa desorganizada faz. O que massa desorganizada faz? O máximo ela tem efeito manada, ela é conduzida por sentimentos, né? Pelo contágio dos sentimentos. É isso que a massa bolsonarista faz. Ela é conduzida permanentemente pelo contágio dos sentimentos que são jogados nela. Então, fique com raiva de tal coisa, agora ame tal coisa, é isso que a massa faz. Agora invade o Congresso. Isso. Vão pra frente dos quartéis, agora não vão mais. Não, agora vão, não, agora você é bandido, agora não, você não é, agora você é herói nacional. É isso. Então, é natural, e todo mundo assim, que tem um pouquinho de inteligência, ou alguém que já trabalhou no mercado corporativo, sabe, que trabalha com empresas, sabe muito bem que uma minoria organizada, bem treinada, bem equipada, com alta produtividade, vai derrotar uma maioria desorganizada, mas assim, uma maioria que pode ser 1000 vezes maior. Uma minoria desorganizada pode derrotar uma maioria 1000 vezes maior. Novamente, para as pessoas que não entendem disso, é o conceito de startup. O conceito de startup é, para funcionar, precisa ser pequeno. Precisa ser pequeno. Não pode ser ultra departamentalizado. As partes, os setores têm que estar todos conectados entre si. Todo mundo tem que entender o propósito do projeto. Todo mundo tem que estar imbuído do senso de missão no projeto. Todo mundo que conhece esse universo de startup sabe disso. Então a missão, o que a missão é? A missão é uma startup. Ela é uma startup. Então foi por isso que a gente conseguiu montar. Em termos de gestão, eu sei que as pessoas gostam, vocês conhecem o nosso lado mais lúdico, o lado que faz as lives, polêmico, fala as coisas que a gente fala. Existe um lado de gestão aqui, a gente não é otário. Pra quem acha que a gente é otário, se ferrou. Basta ver o seguinte, nosso desempenho na área jurídica, nosso desempenho na área parlamentar. Toda vez que é demandado gestão da nossa parte, gestão, seja na gestão pública, por exemplo, o Minato tocando uma subprefeitura, seja os nossos mandatos, a gente é muito superior. Então toda vez que demandam gestão, a gente entrega. Quando fala assim, vocês vão liderar o processo de impeachment da Dilma Rousseff. É pra gente liderar? A classe política entendeu que é pra gente liderar, boa parte da população entendeu, a própria imprensa entendeu. O que é que nós fizemos?
Nós entregamos o impeachment. Pronto. Porque teve um papel nosso que era muito maior do que organizar a manifestação. Era, não deixar as manifestações irem pra um caminho errado, que o olavismo tava louco pra transformar aquilo em intervenção militar, que era aquela tese de retardado, que o Olavo e aquela turma de retardados dele queria. Que o próprio Bolsonaro falou ontem. Sim. É a tese de retardado do Olavo de Carvalho, que não daria em nada. Ou o impeachment da Dilma. Nós conduzimos o impeachment. Nós fomos nos deputados e senadores, demos chega pra lá no PSDB. Né? Eu lembro que os caras ficavam... Né? O MBL está entregando a legitimidade das ruas pro PSDB. Não, seu imbecil. A gente quebrou o PSDB na época que o PSDB do Senado, que era o PSDB do Aécio, a gente quebrou as pernas deles, fizemos uma ruptura deles com a turma da Câmara. A Câmara queria o impeachment. E aí a gente dividiu tanto eles, na época inclusive o DEM. Rolou a gente fez um racha entre os dois ali, deu mais força pra um bloco, o bloco venceu o outro bloco. Junta todos eles, PMDB, a Solidariedade, montou um blocão. Esse blocão engoliu todo mundo no impeachment. Porque é gestão, cara. A gente é mais capaz que os outros mesmo. E tá no nosso DNA, são anos sendo mais capaz. Aí é mais capaz pra fazer revista, monta aplicativo disso, aplicativo daquilo. As capacidades vão ficando claras. Então, julgar a gente só como doidinho, igual os caras falam, os meninos do MBL. Outro dia eu fui falar no Fala Glauber, né? Não, os meninos do MBL são meninos do Temer. Isso aí, cara, é assim, é aquele famoso desdenho porque não consigo fazer igual. Desdenha porque não consegue fazer igual. Então, quem não consegue fazer vai desdenhar, que é igual esse perfil fica, né? Acho que o MBL é bem organizado, mas não a nível de construir um partido. Então você acha que nós roubamos as fichas? A UP e a missão passarem os 5% das assinaturas é muito estranho. Olha, é muito estranho se você é burro. Porque você nunca se debruçou pra entender como tocar um determinado processo. Esse é um processo de coleta. A gente sabe, precisamos de um número X de fichas, num determinado período de tempo, obedecendo às leis eleitorais nossas, contando com a quantidade X de militantes, com a quantidade Y de recursos, com a quantidade Z de tempo. E dentro dessa equação, nós vamos construir a fórmula perfeita. Fizemos coisas que os outros não fizeram. Nós fizemos coisas que os outros fizeram. Imagina, o Aliança pelo Brasil, ele sabendo que é 2 anos pra montar o partido, ele faz o registro, Riso, começa a contar os 2 anos e eles não sabiam como é que era a coleta. Eles não sabiam o que coletar. É coisa de retardado. Tipo assim, você tem um relógio que corre contra você. Aí você aperta o botão pra iniciar, né, aquele timer, né, corre ao contrário, plip, e você, ok, agora eu vou ver o que eu faço. Como você vai ver o que você faz agora? Aí eu vi argumentos dos caras assim, não, se eles quisessem eles teriam feito. Eles diziam, não, mentira, eles quiseram. Agora, você tem que ver os indicadores, né? Checar os indicadores, a gente teve a paciência de checar os indicadores deles. Fomos no cartório, fomos ver os processos, vamos ver a taxa de perda deles por cartório, perda por região, perfil de coleta por coletor. A gente checou tudo, metrificou tudo, botou em planilha, estudou. Falou, o método deles não funciona. Eles escolheram o método mais burro possível. Teve alguns lugares 85% de perda. Imagina! A cada 10 fichas que você coleta, você perde 8. Aí não ia montar. Coletar 3 milhões de fichas pra dar certo. Não ia montar. Não ia montar. Né? Não, mas desistiram por causa da... Não, cara. É uma maioria desorganizada, amorfa e burra. Você acha que vai fazer o quê? Qual é a capacidade de gestão do Eduardo Bolsonaro, que queria montar o partido? Do presidente do partido, Jair Renan. Vocês sabem, né? O presidente do partido era o Jair Renan. Qual era a capacidade de gestão do mongoloide? Naquele período, o Jair Renan, vocês sabem o que ele tava fazendo? Ele tava com aquele rapaz que depois denunciou ele, conversando, né? E fazendo projetos. Era isso que o cara tava fazendo. Você imagina o que, então? Né? Olha esse cara. Você imagina que quem tava liderando, supostamente liderando, né? Que era só um laranja do pai. Era esse cara. Olha o naipe. E agora, a prefeita de Balneário Camboriú quer soltar pauta de política de gênero para os cidadãos da cidade. Aí eu pergunto pra você que é bolsonarista, que vem ficar botando gosto ruim que a gente tá conseguindo. Olha a tua turma, velho. Olha a tua turma. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.